Minha mãe sempre foi um exemplo de fé. Uma mulher evangélica, respeitada na igreja, temente a Deus, admirada por todos. Mas um dia, por acaso, eu ouvi uma conversa que mudou tudo. O que descobri naquele dia me destruiu. E a partir dali, eu nunca mais vi minha mãe da mesma forma. Hoje eu vou contar a verdade que me foi escondida por anos, a história do segredo que quase destruiu nossa família, mas que também nos ensinou o que é perdão de verdade. Desde pequena, eu cresci dentro da igreja. Meus primeiros passos foram pelos corredores do templo, enquanto minha mãe tocava teclado durante os cultos. As pessoas da igreja diziam que eu era a filhinha da irmã Lourdes, e falavam isso com tanto carinho que por muito tempo achei que a igreja era uma extensão da minha casa. Na verdade, ela era. Eu não sabia separar o que era vida com Deus e o que era rotina comum. Estava tudo junto, misturado de uma forma que parecia perfeita. Minha mãe era respeitada, uma mulher conhecida por sua conduta irrepreensível, seu amor pela Bíblia, sua postura discreta e servidora. Era aquela mulher que você via sempre sorrindo, com o cabelo preso em coque, vestido longo, Bíblia debaixo do braço, sempre pronta para orar por alguém. Me lembro de vê-la tantas vezes abraçando mulheres machucadas pelo casamento, dando conselhos para jovens que pensavam em desistir da fé, acolhendo famílias novas que chegavam na congregação. Todo mundo amava minha mãe, e eu também. Ela me ensinou a orar desde cedo. Aos 5 anos, já sabia o Salmo 91 de cor. Aos 6, jejuava com ela pela salvação do meu pai, que na época ainda não era crente. Aos 7, eu já participava do coral infantil. Eu era o orgulho da minha mãe. E ela era o meu exemplo. Nossa casa era simples, mas havia uma paz que eu, na época, achava que vinha justamente da nossa fé. Toda manhã minha mãe colocava louvores para tocar enquanto fazia o café. Me chamava para orar, mesmo que eu estivesse sonolenta. Me ensinava versículos enquanto penteava meu cabelo antes da escola. Aos domingos, a roupa era passada na noite anterior, e o almoço era sempre preparado com carinho, mesmo que fosse algo simples como arroz, feijão e frango assado. Havia uma alegria especial nesses dias. Para mim, tudo era estável. Eu acreditava que sabia tudo sobre minha mãe. Eu acreditava que conhecia cada parte da nossa história, da nossa fé, da nossa vida. Ela falava com tanto amor sobre o quanto Deus a havia transformado, o quanto a vida dela havia mudado depois de se converter. Dizia que eu fui a promessa cumprida de Deus, uma filha para consolar seu coração depois de uma juventude difícil. Mas eu nunca perguntei o que havia de tão difícil assim naquele passado. Nunca imaginei que algo pudesse estar escondido ali. Os irmãos da igreja elogiavam nossa família. Diziam que eu era educada, que minha mãe era uma mulher de fé, que meu pai, depois de convertido, se tornou um servo exemplar. Fomos uma das primeiras famílias a chegar ao novo templo quando foi construído. Fomos também os primeiros a abrir as portas da nossa casa para o grupo de oração do bairro. Meus aniversários eram celebrados no salão da igreja. Minhas amigas eram quase todas da congregação. Tudo parecia limpo, íntegro, transparente. Uma família de Deus. Mas hoje eu entendo que nem tudo o que parece perfeito é necessariamente completo. Existe uma diferença entre santidade e silêncio. Minha mãe sempre foi santa, no sentido de buscar a Deus com sinceridade. Mas ela também foi uma mulher marcada pelo medo, pelo peso da culpa, pela rigidez de uma fé que às vezes não permite falhas humanas. E é aí que começam as rachaduras invisíveis daquilo que chamamos de família perfeita. É curioso pensar que mesmo com tanta intimidade, com tantas orações compartilhadas, com tantas conversas ao pé da cama antes de dormir, ainda havia um segredo ali, algo que ela guardava profundamente, com medo de ser julgada, rejeitada ou até mesmo condenada. E mesmo sem saber o que era, eu já percebia que existia um tipo de tristeza nos olhos da minha mãe que nem a oração parecia apagar completamente.
Na época, eu achava que era apenas cansaço. Afinal, ela trabalhava muito, cuidava da casa, ajudava os irmãos da igreja, fazia visitas, preparava estudos bíblicos, dava atenção a mim, ao meu pai, aos vizinhos. Às vezes, havia calada olhando para a janela com um olhar perdido. Perguntava o que era, e ela respondia sempre: "Nada, filha, só pensando na vida." E eu acreditava, porque nunca me passou pela cabeça que aquela mulher, tão cheia de fé, tivesse qualquer motivo para carregar um fardo escondido. Hoje eu sei que a fé não elimina o passado. Ela transforma, sim, mas não apaga a dor que não foi tratada. E a dor da minha mãe estava bem guardada, enterrada debaixo de anos de silêncio, de orações não respondidas, de promessas que ela própria não acreditava mais que poderiam se cumprir. Se alguém me perguntasse naquela época se havia algum segredo na minha casa, eu diria com toda a convicção: claro que não. Somos uma família cristã, vivemos na luz. Mal sabia eu que algumas feridas profundas não se revelam na superfície e que às vezes a luz da fé também esconde sombras que a alma ainda não teve coragem de confessar. Minha mãe sempre me ensinou que não há nada encoberto que não venha a ser revelado. E, ironicamente, foi essa mesma verdade que um dia viria me abalar, me confrontar e, mais tarde, me transformar. Eu me lembro exatamente do dia em que tudo começou a mudar. Era um domingo quente, como tantos outros. Aquele tipo de domingo que já tem o cheiro do frango assado desde cedo e o som dos irmãos da igreja conversando do lado de fora do templo. O culto da manhã havia sido especial, com visita de uma missionária do interior que contava testemunhos fortes. Lembro que saímos impactados. Minha mãe estava especialmente emocionada. Chorou durante a pregação e ficou um tempo ajoelhada depois do amém final, em silêncio. Eu segurei sua mão, como sempre fazia. Não imaginei que ali já havia um sinal do que estava por vir. Depois do almoço, fomos para a casa da minha avó materna, como era de costume. Aos domingos, a família se reunia para conversar, comer bolo e relembrar histórias antigas. As tias falavam muito, minha avó ria alto e minha mãe sempre parecia mais introspectiva. Ela escutava mais do que falava, observava mais do que se expunha. Na época achava que era apenas o jeito dela. Hoje, entendo que ela estava sempre protegendo algo. Enquanto os adultos conversavam na sala, fui ajudar na cozinha. Estava pegando copos quando ouvi, sem querer, a conversa da minha tia Lúcia com minha avó. Elas estavam na área de serviço, achando que ninguém escutava. A voz da minha tia estava baixa, mas firme. A Lourdes nunca mais falou sobre aquele menino. Será que ela pensa nele? Às vezes eu acho que sim, disse minha avó com um suspiro. Mas ela tem medo de tocar nesse assunto, ainda mais agora com a família dela toda na igreja. Meu corpo congelou. A Lourdes, no caso, era minha mãe. Menino? Que menino? Parei de mexer nos copos e encostei na parede tentando ouvir melhor. As duas continuaram falando em sussurros, como quem carrega um peso antigo. Minha tia dizia que sempre achou injusto aquilo ter sido escondido. Minha avó disse que foi o melhor para todos e que minha mãe era muito nova e assustada na época. Em seguida, o silêncio. Elas voltaram para a sala como se nada tivesse acontecido. Eu não consegui mais sorrir naquela tarde, nem tocar no bolo de milho, nem rir das piadas do meu tio, nem cantar o hino que minha mãe começou a ensaiar com minha prima. Meu coração estava pesado. Algo dentro de mim dizia que havia um segredo grave ali, algo que ninguém nunca teve coragem de me contar. Voltei para casa inquieta. Durante o caminho, minha mãe percebeu que eu estava estranha. "Tá tudo bem, filha?" Ela perguntou, dirigindo como sempre com a mão no volante, e a outra segurando meu braço, num gesto carinhoso. "Só tô com dor de cabeça, mãe." "Acho que é o calor", respondi. Mentira. Meu coração batia tão forte que eu sentia o sangue nos ouvidos. Queria perguntar. Queria confrontar. Mas o medo de ouvir a resposta era
ainda maior do que a vontade de saber. Chegando em casa, tomei banho, fui para o quarto, tentei ler a Bíblia como fazia toda noite, mas minha mente estava longe. Aquelas palavras da cozinha martelavam como um trovão abafado. A Lourdes nunca mais falou sobre aquele menino. Eu era filha única, sempre fui. Minha mãe dizia que depois que me teve, não pôde mais engravidar. E agora, de repente, havia um menino de quem ninguém nunca falou, um filho escondido, um irmão que eu nunca conheci. Tentei dormir, mas não consegui. Levantei da cama, fui até a sala, encontrei minha mãe sentada no sofá, com a Bíblia aberta no colo. Estava orando em silêncio, como fazia quase toda a noite. Me aproximei devagar, sentei ao lado dela e depois de um tempo calada perguntei: Mãe, posso te fazer uma pergunta? Ela me olhou com ternura, como sempre. Passou a mão no meu rosto e disse: Claro, filha. O que foi? Engoli seco. Senti um nó na garganta, mas não dava mais para guardar aquilo. Você teve outro filho antes de mim? Ela ficou completamente imóvel, os olhos fixos nos meus. O rosto dela ficou pálido, como se o sangue tivesse sumido. A respiração dela mudou. Em vez de responder, ela abaixou os olhos e começou a chorar, em silêncio. Aquilo me doeu, mais do que se ela tivesse gritado. Era um choro antigo, pesado, que parecia guardado há décadas. E então ela apenas disse: Quem te contou isso? Eu disse que tinha ouvido por acaso, que não estava bisbilhotando, mas que precisava saber. Que era minha mãe, minha referência, meu tudo. E que um segredo desse tamanho me deixava confusa. Ela balançou a cabeça tentando respirar, mas a dor era visível. Eu ia te contar um dia, mas nunca encontrei coragem. Nunca achei que você estivesse pronta. E, sinceramente, eu nunca estive pronta para reviver isso. Naquele momento, eu entendi que minha mãe era humana. Mais do que isso, entendi que até os santos que admiramos carregam cicatrizes que não se veem. E que, às vezes, a fé não apaga o passado. Ela apenas nos dá forças para carregá-lo em silêncio, esperando por o momento certo para ver a verdade nascer. Naquela noite, minha vida mudou. A imagem que eu tinha da minha mãe começou a ser ressignificada. Não porque ela caiu do pedestal, mas porque ali ela se tornou ainda mais real. E nos dias que viriam, eu iria descobrir muito mais do que imaginei. Naquela noite em que minha mãe chorou diante da minha pergunta, tudo dentro de mim ficou em silêncio. Eu não sabia se chorava com ela, se a abraçava, se insistia em saber mais. Parte de mim queria gritar, queria exigir respostas. Outra parte só queria segurar sua mão e dizer que tudo ficaria bem. Mas como dizer isso se eu mesma não sabia o que estava acontecendo? Depois do choro, minha mãe não disse mais nada. Ela se levantou devagar, pediu licença com um olhar cheio de vergonha e foi para o quarto. Eu fiquei ali, sozinha no sofá, olhando para a Bíblia que ela tinha deixado aberta. O texto estava em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aquilo me marcou profundamente, como se fosse um aviso de que, a partir dali, eu precisava me preparar para ouvir o que ainda não sabia. Na manhã seguinte, tudo parecia normal, mas não estava. Minha mãe agia com a mesma delicadeza de sempre, me serviu o café, perguntou como eu dormi, me deu um beijo na testa antes de sair para o trabalho. Mas eu percebi que havia um peso nos olhos dela, um silêncio diferente, carregado de um cansaço antigo. Durante aquele dia, eu não consegui pensar em mais nada. Estava na faculdade, mas as aulas pareciam vazias. No ônibus, voltando para casa, minha mente revisava tudo. Conversas passadas, frases soltas, lembranças antigas que antes pareciam normais, mas agora ganhavam outro significado. Comecei a lembrar de uma vez, quando eu tinha uns 8 anos, e ouvi minha mãe discutindo com minha avó em voz baixa, dizendo algo como: nunca mais fale disso perto dela. Na época, achei que era sobre algum problema financeiro ou alguma briga de família.
Mas agora, tudo começava a se encaixar de forma assustadora. Cheguei em casa determinada. Eu precisava de respostas. Não era mais uma questão de curiosidade. Era uma questão de identidade. Se minha mãe teve outro filho, quem era ele? Onde estava? Por que foi escondido? E, mais importante, por que ela nunca me contou? Esperei até o fim do dia. Quando o jantar terminou e meu pai saiu para a célula de homens da igreja, fiquei sozinha com minha mãe. Ela estava lavando a louça e eu sentia o coração bater como um tambor no peito. Me aproximei devagar, sentei à mesa e, com voz firme, falei: Mãe, a gente precisa conversar. Sério. Ela enxugou as mãos no pano de prato, olhou para mim por um instante e sentou-se em frente. Dessa vez, sem fugir, sem lágrimas, sem rodeios. Eu sei, filha. Já passou da hora. Respirei fundo. Ela também. E então começou a falar. Foi antes de tudo. Antes de conhecer Jesus. Antes de conhecer seu pai. Antes de construir a vida que você conhece. Eu era jovem, muito jovem. Me envolvi com um rapaz mais velho que prometia o mundo, mas só me deixou a vergonha. Quando descobri que estava grávida, minha família entrou em desespero. Naquela época, filha, ser mãe solteira era quase como ser condenada. Meu pai, seu avô, queria me mandar embora. Disse que eu tinha envergonhado a casa. Ela olhou para baixo, a voz um pouco embargada, mas continuou. A única saída que encontraram foi esconder a gravidez. Passei os últimos meses numa cidade do interior, na casa de uma parente distante. Quando o bebê nasceu, ele foi entregue a uma família que queria adotar. Me disseram que era o melhor para ele. E para mim? Nesse momento eu fiquei em choque. Aquilo não era apenas uma história difícil. Era uma vida. Um pedaço da minha mãe que foi arrancado, escondido, silenciado. E você nunca mais viu ele? Perguntei quase sem voz. Nunca. Não sei onde está, como se chama, se está vivo. Nunca me deram nenhum contato. Me fizeram assinar papéis e mandaram eu esquecer. Mas como esquecer? Durante anos, toda vez que ouvia um bebê chorar, meu coração doía. Quando você nasceu, foi como um presente de Deus, mas também uma lembrança viva daquilo que perdi. Ela começou a chorar, mas dessa vez eu levantei e fui até ela. Abracei sua cabeça contra o meu peito e deixei que chorasse. Pela primeira vez, eu não via a minha mãe como a irmã Lourdes da igreja. Eu via a mulher por trás da fé, por trás da roupa, por trás da postura. Uma mulher que sofreu, que teve medo, que foi silenciada por uma cultura que cobra santidade e nega a humanidade. Por que você nunca me contou? Perguntei, ainda abraçada com ela. Porque eu tive medo de perder sua admiração. Medo de que você me visse como uma pecadora. E mais do que isso, porque toda vez que pensava nele, doía demais. Era mais fácil fingir que não aconteceu. Ficamos um tempo em silêncio. Naquele momento, algo mudou entre nós. Uma barreira invisível foi quebrada. A verdade, por mais dolorosa, nos aproximou. Eu não sabia ainda o que faria com aquilo tudo. Não sabia se conseguiria encontrar meu irmão, se deveria falar com meu pai sobre isso, se a igreja suportaria saber. Mas eu sabia de uma coisa. Minha mãe era muito mais forte do que eu imaginava. E eu estava disposta a caminhar com ela para onde essa verdade nos levasse. O silêncio que antes nos separava, agora começava a dar lugar à confiança. E, mesmo sem saber o final dessa história, eu sabia que o mais importante já tinha acontecido. Ela escolheu me contar. Depois daquela conversa, minha mãe e eu ficamos dias em silêncio. Não era o mesmo silêncio de antes, aquele carregado de segredos e tensão. Era outro tipo de silêncio, um silêncio de digestão, de reflexão. Um espaço onde as palavras ainda estavam se formando, onde a dor estava sendo processada. Nos dias seguintes, minha mãe voltou à rotina com um ar mais leve, mas ainda distante. Eu a observava com outros olhos agora.
Já não via só a mulher de fé que orava em voz baixa no quarto, mas também a jovem de 17 anos que foi arrancada de sua vida, isolada, separada do próprio filho. E essa nova perspectiva me fazia enxergar todas as suas escolhas com mais compaixão. Num sábado à tarde, enquanto lavávamos roupa no quintal, ela voltou a tocar no assunto, não como confissão, mas como quem finalmente aceitava dividir o fardo. Você quer saber mais? Ela perguntou com a voz serena, mas firme. Quero. Mas só se você quiser me contar, respondi, me aproximando com cuidado. Ela fez que, sim com a cabeça, estendeu uma toalha no varal e começou a falar. Eu tinha 17 anos, estava no último ano da escola. Sempre fui quieta, tímida, e por isso mesmo, quando aquele rapaz apareceu, ele parecia tudo o que eu precisava. Bonito, mais velho, experiente. Ele dizia que eu era especial, que ia me tirar daquela cidade pequena, que ia me dar uma vida diferente. Acreditei em tudo. Era carente. Queria ser amada. Fui criada com muito rigor. Naquela época, a mulher que falava demais era repreendida, e mulher que sonhava demais era chamada de tola. Ela parou um instante, como quem repassa uma cena antiga na cabeça. Quando descobri que estava grávida, ele sumiu. Simples assim. Não atendeu mais, desapareceu, fiquei em pânico. Minha menstruação atrasou 2 meses e eu já sabia. Mas tive medo de contar para minha mãe. Então escondi. Só contei quando a barriga já estava começando a aparecer. Foi um escândalo. Eu escutava tudo sem interromper. Era como assistir a um filme antigo, daqueles em preto e branco com cenas lentas e densas. Minha mãe estava voltando para o passado e me levando com ela. Sua avó entrou em desespero. Meu pai, seu avô nunca mais olhou para mim da mesma forma. Eles disseram que a vergonha era grande demais, que eu não podia ficar ali andando na rua com aquela barriga. Foi aí que arrumaram uma viagem. Me mandaram para casa de uma tia distante, no interior de Minas. Fiquei lá até o menino nascer. Você deu nome para ele? Perguntei. Ela fez um gesto de quem engole um nó na garganta. Não deixaram. Me disseram que não era melhor me apegar, que quanto menos vínculo, mais fácil seria. Mas eu o segurei por alguns minutos. Ele chorava tanto. Tinha as mãos compridas. Nunca vou esquecer disso. As mãos dele eram finas e longas. Pareciam mãos de adulto em miniatura. Nesse momento, minha mãe começou a chorar. Diferente das outras vezes, esse choro era mais sereno, um pranto que já tinha perdido a força da revolta, mas não a profundidade da saudade. Tiraram ele de mim ainda naquela madrugada. Me disseram que era para eu dormir, descansar. Quando acordei, o berço já estava vazio e ninguém me deu explicação. Só disseram que a adoção já havia sido feita, que uma família de fora do estado tinha levado. Eu nem soube o nome deles, nada. Você tentou procurar? Perguntei com um aperto no peito. Tentei nos primeiros anos. Escrevi cartas, liguei em cartórios, mas na época tudo era burocrático e difícil, e eu não tinha coragem suficiente. Me sentia suja, indigna. Quando conheci seu pai e me converti, quis deixar tudo para trás. Achei que Deus estava me dando uma nova chance. E talvez estivesse mesmo. Mas a dor nunca passou. Eu a abracei. Segurei sua mão com força, como quem diz, você não está sozinha. E naquele instante, percebi que minha mãe não era uma mulher que escolheu o silêncio por frieza. Ela escolheu o silêncio por sobrevivência. Era a única maneira que encontrou de continuar vivendo, de se reconstruir, de criar uma filha, sem transferir aquela dor. Ela enxugou os olhos e disse: muitas vezes nos cultos, eu orava com o rosto no chão pedindo perdão a Deus, não por ter engravidado, mas por ter deixado que levassem meu filho, por não ter lutado, por não ter força. Você entende isso? Entendo, mãe. Mais do que você imagina. E era verdade. Pela primeira vez eu entendi a sua rigidez, seus silêncios, seus olhares longos para fora da janela, o zelo exagerado que tinha comigo.
Era como se cada gesto fosse uma tentativa de compensar o que não pôde viver com ele. Ficamos ali, em silêncio, sentadas no quintal. O sol começava a baixar e o cheiro de sabão em barra ainda estava no ar. Mas, de alguma forma, o ambiente parecia leve, porque agora a história dela não era mais um fardo escondido. Era uma ferida exposta, sim, mas também um caminho de cura, e eu, como filha, estava disposta a caminhar com ela até o fim dessa estrada. Depois que minha mãe me contou sua história, passamos a conversar com mais frequência sobre coisas que antes pareciam proibidas. Ela começou a abrir portas que haviam sido trancadas por tanto tempo que as dobradiças já estavam enferrujadas. Cada nova conversa era como um passo em direção à cura, mas também um mergulho profundo em suas memórias mais dolorosas. E quanto mais ela falava, mais eu percebia o quanto a culpa ainda habitava dentro dela. Não era uma culpa qualquer. Não era aquela culpa que a gente sente por dizer uma palavra dura ou esquecer uma data importante. Era uma culpa antiga, pesada, cravada na alma. Uma culpa que misturava vergonha, medo, dor e arrependimento. Minha mãe não chorava só pelo filho que perdeu. Chorava por tudo o que sentia que deveria ter feito, mas não fez. Por tudo o que desejava ter dito, mas não. Disse, por tudo o que deixou passar, achando que estava obedecendo, mas que, no fundo, só estava tentando sobreviver. Numa noite de segunda-feira, depois da reunião de oração, estávamos lavando as vasilhas na cozinha quando ela me olhou com os olhos marejados, mas firmes, e disse: "Sabe, filha, às vezes eu me pergunto se Deus realmente me perdoou." Fiquei em silêncio por alguns segundos, surpresa com a confissão. Minha mãe, que sempre me ensinou que onde abundou o pecado, superabundou a graça, agora confessava não saber se havia sido verdadeiramente perdoada. "Mãe, claro que perdoou. Por que você duvida disso?" Ela enxugou uma tigela com mais força do que o necessário e respondeu: "Porque eu mesma ainda não me perdoei." Esse tipo de confissão, vindo da mulher que me ensinou a fé, me tocou profundamente. Ela sempre foi aquela que dizia que o arrependimento sincero nos coloca de volta na presença de Deus. Mas agora, ao olhar nos olhos dela, eu via que ela ainda carregava correntes invisíveis. Correntes forjadas não apenas pelo erro que cometeu, mas pelas vozes que internalizou ao longo dos anos. Vozes de condenação, de moralismo, de uma religiosidade que às vezes esquece da compaixão. Eu fui fraca, filha. Fraca demais para lutar. Me calei quando devia gritar. Aceitei o que me mandaram fazer porque estava com medo. E depois me escondi atrás da fé como se isso fosse apagar tudo. Mas não apagou. Só ficou mais fundo. Você não foi fraca, mãe. Você era uma menina. Foi empurrada por todos os lados. E mesmo assim sobreviveu. Isso não é fraqueza. É força. Ela sorriu de lado, como quem não acredita, mas quer acreditar. Todo domingo, quando estou no altar cantando, fico me perguntando se meu filho está bem. Se ele sabe que foi amado, mesmo que por pouco tempo. Se ele sente que, em algum lugar do mundo, existe uma mãe que ora por ele todos os dias. E você já pediu perdão a Deus por isso? Ela assentiu com a cabeça. Já pedi 1000 vezes, em jejum, em lágrimas, em silêncio, em gritos. Mas às vezes minha oração não passa do teto. Parece que meu coração ainda se condena, como se minha voz dissesse: "Senhor, me perdoa", mas minha alma dissesse: "Você não merece ser ouvida." Mãe, segurei sua mão molhada de sabão. Você me ensinou que Deus não ouve quem merece. Ele ouve quem precisa. E você precisa. E Ele tem ouvido. Mesmo quando você acha que não, ela fechou os olhos por alguns segundos, como quem está absorvendo algo novo e antigo ao mesmo tempo. E então sussurrou: "É difícil se perdoar, filha. Muito mais do que pedir perdão. Eu entendi. Não era falta de fé. Era excesso de dor."
Era um coração quebrado tentando colar os pedaços com versículos, com hinos, com serviço na igreja, mas ainda ferido, ainda sangrando por dentro. Foi então que ela me contou que durante anos nos aniversários dela, ela escrevia cartas para o filho. Não enviava, é claro. Só escrevia e depois queimava. Era uma forma de lidar com o vazio. Uma tentativa de manter viva a lembrança sem se afogar nela. Já cheguei a escrever uma carta dizendo que o amava, que pensava nele todo dia, que se um dia ele me encontrasse, eu explicaria tudo. Mas no final, queimei como sempre. Achei que estava pecando por alimentar aquilo. Não estava pecando, mãe. Estava sendo mãe. Ela chorou de novo. Um choro mais calmo, mais limpo. Eu a abracei e senti que naquele momento ela se sentia autorizada a ser humana, a carregar falhas sem negar sua fé, a olhar para trás sem medo do julgamento de Deus ou da própria filha. Depois disso, sugeri que ela escrevesse outra carta, dessa vez sem queimar, apenas para guardar, para colocar para fora. E ela escreveu. Um texto curto, cheio de pausas, rasuras e lágrimas, mas verdadeiro. Pela primeira vez, minha mãe escreveu sem medo, e naquele papel, pela primeira vez, começou a se libertar da prisão da culpa. Ela colocou a carta na gaveta da cômoda e disse: se um dia ele aparecer, vou entregar isso a ele. E se não aparecer? Então entreguei a mim mesma e a Deus. Depois daquela noite em que minha mãe escreveu a carta e decidiu guardá-la, achei que tudo dentro de mim ficaria mais leve. Afinal, agora eu sabia a verdade. O segredo havia sido revelado, o silêncio quebrado. Mas, para minha surpresa, foi exatamente o contrário. A dor dela passou a ser minha também. E, junto com a dor, veio a dúvida, a confusão, o questionamento. Começou dentro de mim um conflito que eu não esperava. Um conflito entre o que eu sentia, o que eu acreditava e o que eu achava que deveria sentir. No início, tentei ser forte. Me coloquei no lugar dela, como já vinha fazendo. Entendi seu sofrimento, sua juventude roubada, sua solidão. Eu via tudo isso e, sinceramente, admirava a força com que ela segurou o fardo por tanto tempo. Mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia parar de pensar em uma única coisa. Por que ela escondeu isso de mim por tantos anos? É estranho, porque durante toda a minha vida, minha mãe sempre me ensinou que não há nada mais libertador do que a verdade. Sempre disse que o diabo trabalha no escuro e que Deus se revela na luz. Ela dizia que, se quisermos ser curados, temos que confessar, abrir o coração, trazer à tona o que nos machuca. Mas ela própria guardou esse segredo como quem esconde uma ferida infeccionada por debaixo de roupas limpas. E isso me confundia. Eu me perguntava se tudo o que vivemos juntas na fé era real. Será que, em meio aos louvores, jejuns, madrugadas, de oração e campanhas na igreja, minha mãe ainda pensava naquele filho que nunca conheci? Será que quando ela me abraçava nos cultos, não sentia a ausência do outro abraço que não recebeu? Será que ela me criou tentando acertar comigo o que não conseguiu viver com ele? E mais do que isso, será que eu era mesmo a filha que ela sonhou? Ou apenas a filha que restou? Essas perguntas me assombraram por dias. Me senti culpada por pensar nisso, mas não conseguia evitar. Era como se minha identidade tivesse sido tocada por uma sombra nova. Afinal, eu cresci acreditando ser filha única. Eu fui criada no centro da atenção dela. Cada aniversário meu, cada enfermidade que enfrentei, cada conquista, tudo sempre foi entre eu e ela. Agora, de repente, existia um antes de mim, uma história paralela, uma ausência que era presença. Passei a me olhar no espelho de um jeito diferente. Às vezes me perguntava se eu parecia com ele, se ele tinha o mesmo tom de pele, o mesmo tipo de cabelo, o mesmo sorriso de canto de boca que minha mãe dizia ser o dela em mim. E se ela visse nele o que via em mim? Ou pior, e se ela quisesse ver nele o que eu nunca consegui ser? Era uma dor silenciosa,
Uma mistura de ciúme, insegurança, dúvida e culpa. Porque ao mesmo tempo em que me sentia invadida, também sentia vergonha de pensar tudo isso. Afinal, minha mãe tinha sofrido muito mais do que eu. Ela havia perdido um filho. Eu só havia perdido uma ideia, um ideal de família. Mas ainda assim, doía. Conversei com Deus. Muito. Passei dias orando sozinha no meu quarto, pedindo que Ele me ajudasse a entender, a digerir, a perdoar. Não minha mãe, mas a mim mesma. Perdoar por ter sentido raiva, por ter sentido inveja de um irmão que nunca vi, por ter desejado em alguns momentos que aquela história nunca tivesse vindo à tona. Em uma dessas orações, me lembrei do versículo de Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aquela frase me atravessou, como se Deus estivesse me dizendo: essa história, por mais confusa que pareça agora, também vai cooperar para o seu bem. E foi aí que comecei a enxergar tudo com outros olhos. Entendi que minha mãe me amava, sim, profundamente, mas que seu amor por mim não anulava a dor de ter perdido um filho, e que meu amor por ela também não precisava ignorar o fato de que agora havia um novo capítulo na nossa história. Um capítulo que não envolvia apenas perdão, mas reconciliação, não com alguém que conhecíamos, mas com a própria verdade. Aos poucos, fui permitindo que essa nova realidade se assentasse dentro de mim. Parei de fugir das perguntas. Comecei a aceitar que minha mãe era uma mulher inteira, não apenas a mãe perfeita que eu sempre idealizei. Ela tinha um passado, tinha falhas, tinha cicatrizes, e eu também teria as minhas. Conversamos algumas vezes sobre meu sentimento. Fui honesta. Disse que me sentia deslocada às vezes, que era estranho saber que existia alguém por aí com quem eu compartilho sangue, mas não história. Minha mãe me ouviu com o coração aberto. Não tentou me consolar com frases prontas. Só disse: você tem direito de sentir tudo isso, e eu só posso te agradecer por estar aqui. Mesmo depois de tudo, abracei minha mãe naquela noite com um amor novo, um amor mais adulto, mais consciente, um amor que não ignora o passado, mas o acolhe, que não exige perfeição, mas aceita a complexidade. Meu conflito interno não desapareceu de uma hora para outra, mas ele se transformou. Deixou de ser um peso e passou a ser um processo, um caminho. E eu decidi seguir por ele com fé. Depois que consegui aceitar a verdade, ainda que com dúvidas e cicatrizes internas, um novo sentimento começou a surgir dentro de mim. Era como se algo estivesse incompleto, como se eu tivesse aberto um livro antigo e descoberto que faltavam capítulos essenciais. Por mais que minha mãe já tivesse dividido comigo toda a dor, todo o passado, e por mais que tivéssemos nos aproximado, eu não conseguia ignorar a presença invisível de alguém que ainda não conhecia. Meu irmão. Dizer isso em voz alta ainda soava estranho. Eu tinha passado a vida inteira como filha única. Cresci sendo a única criança da casa, a única herdeira do amor, da atenção, dos ensinamentos. De repente, existia alguém que veio antes, alguém que também era parte dessa história, mesmo que excluído dela por força das circunstâncias. Eu me perguntava onde ele estaria, se estaria vivo, se pensava na mãe biológica, se sentia falta de algo que nunca teve, se sabia que havia alguém aqui, do outro lado, tentando lembrar de um rosto que nunca viu. Esses pensamentos começaram a crescer dentro de mim até que viraram decisão. Eu precisava procurá-lo. Falei com minha mãe dias depois. Ela estava sentada no quintal, lendo a Bíblia. Me aproximei e fui direto ao ponto. Mãe, eu quero tentar encontrar ele. Ela fechou o livro devagar. Respirou fundo. Não demonstrou surpresa, como se já esperasse por aquilo. Eu sabia que esse dia ia chegar. Disse com a voz firme, porém doce. E quero te apoiar. Só te peço uma coisa. Se você encontrar, seja cuidadosa. Ele pode não querer saber.
pode não estar pronto, pode ter sido criado com outra história, e eu não quero que ele sofra de novo. Assenti com a cabeça. Eu entendia. Aquela busca não era só minha, era também da minha mãe, mesmo que ela dissesse o contrário. Mas eu sabia que, para ela, reviver tudo aquilo seria como abrir uma ferida ainda mal cicatrizada. Então prometi que faria tudo com respeito, discrição, amor. Comecei a buscar de forma simples, quase intuitiva. Primeiro, pesquisei em grupos de redes sociais sobre adoções antigas, especialmente na região onde minha mãe havia ficado escondida durante a gravidez. Encontrei algumas pessoas, postagens, relatos de quem buscava pais biológicos ou filhos desaparecidos. Entrei em contato com alguns moderadores e contei de forma anônima um pouco da história. Perguntei se conheciam casos parecidos. Muitos não respondiam. Outros diziam que sem nome, sem data exata, era praticamente impossível. E eu sabia disso, mas mesmo assim, não desisti. Fui até cartórios da região. Alguns documentos estavam incompletos, outros nem existiam. Afinal, falávamos de mais de 20 anos atrás. Uma época em que muitos registros eram feitos de forma manual, onde a burocracia era ainda mais opaca do que hoje. Conversei com uma funcionária de um cartório que me disse que, dependendo do tipo de adoção, os registros poderiam ter sido lacrados ou até substituídos. Mas ela também disse que, nos últimos anos, algumas famílias vinham reabrindo processos com autorização judicial. Voltei para casa com a cabeça cheia de informações, mas com o coração apertado. Era como procurar uma agulha no palheiro. Só que a agulha era meu irmão. E o palheiro era um passado cheio de portas fechadas. Mesmo assim, continuei. Criei um e-mail só para isso. Fiz postagens anônimas em fóruns de adoção e reencontros. Escrevi com o máximo de detalhes possíveis, sem expor minha mãe ou a mim. Mencionei a cidade, o ano aproximado, a aparência dele no nascimento. As mãos finas, como minha mãe lembrava. E então? Semanas depois, recebi uma resposta. Era de um rapaz chamado André. Ele dizia que havia sido adotado no mesmo período em que eu mencionei. Que tinha crescido sem saber nada sobre os pais biológicos, mas que recentemente havia descoberto que era adotado por meio de uma conversa entre tios. Disse que não tinha certeza de nada, mas que, ao ler minha mensagem, sentiu algo diferente, como se aquela história fosse familiar demais para ser coincidência. Meu coração disparou. Li e reli o e-mail várias vezes. Mostrei para minha mãe. Ela ficou em silêncio por muito tempo, depois começou a chorar. Disse que só o nome dele já fazia seu corpo tremer. André, ela repetia. Se for ele, eu vou saber no olhar. Marcamos uma conversa por vídeo. Eu estava nervosa. Tremia por dentro e por fora. Quando a ligação conectou, vi um rapaz de uns 20 e poucos anos, olhar sereno, sorriso tímido. Ele também parecia nervoso. Trocamos palavras curtas no início. Ele contou onde morava, como foi sua criação, e com o tempo, comecei a sentir algo que não sabia explicar. Era como uma conexão que vinha de dentro, uma familiaridade sem lógica. Como se, mesmo sem nos conhecermos, soubéssemos algo um do outro. Contei sobre minha mãe. Contei que talvez ela fosse a mulher que ele tanto se perguntava quem era. Ele ficou em silêncio. Depois me perguntou: ela quer me ver? Mais do que tudo, respondi. Naquele dia, desliguei a chamada com o coração em chamas. Não sabia se ele era mesmo meu irmão. Não tinha provas ainda. Mas algo dentro de mim dizia que a nossa história estava só começando. E eu estava pronta para dar o próximo passo. Depois daquela primeira ligação com o André, minha vida entrou em uma espécie de suspensão. Tudo continuava igual por fora. A rotina, os cultos, o trabalho, as tarefas de casa. Mas por dentro eu sentia como se estivesse esperando algo há muito tempo. Mesmo sem certeza absoluta de que ele era meu irmão, algo no jeito dele me tocava profundamente. Era como se nossa conexão já existisse antes mesmo de qualquer confirmação.
Minha mãe, por outro lado, vivia entre dois extremos, a esperança e o medo. Ela queria acreditar que era ele, mas também se protegia da dor de uma possível frustração. Eu via isso nos olhos dela. Toda vez que o nome André era mencionado, ela engolia seco, como se estivesse tentando controlar o coração. Depois de 2 semanas conversando com ele por mensagens e chamadas curtas, tomamos a decisão de marcar um encontro. Não havia como adiar mais. Ele também sentia a necessidade de olhar nos olhos, de buscar a verdade, no que nenhuma certidão poderia provar. Escolhemos um lugar neutro, uma cafeteria discreta numa cidade próxima, longe de olhares conhecidos, longe do barulho da rotina. Era um lugar pequeno, com mesas de madeira e uma parede de tijolos à vista. Simples, mas acolhedor. Chegamos antes. Eu e minha mãe. Ela estava com um vestido azul claro, o cabelo preso, como sempre, mas com um tremor nas mãos que eu nunca havia visto. Quando sentou-se à mesa, pediu apenas um copo de água. Filha, se não for ele, ela começou a dizer. Se não for ele, a gente continua. Interrompi com delicadeza. Mas e se for? Ela apenas assentiu com os olhos marejados. Eu vi o André entrando alguns minutos depois. Vinha devagar, olhando para os lados, segurando uma mochila nas costas. Quando nossos olhos se encontraram, ele parou por um segundo, como se o tempo tivesse feito uma pausa para respeitar aquele momento. Caminhou até nossa mesa e, ao chegar perto, olhou diretamente para minha mãe. Ela também se levantou, mas não disse nada, só o encarou. O silêncio entre eles durou poucos segundos, mas parecia uma eternidade. Até que ela sussurrou. Eu? Conheço esses olhos. Ele sorriu tímido. E eu? Sempre sonhei com esse rosto. Minha mãe desabou em lágrimas. Abraçou-o com o cuidado de quem carrega um vaso antigo, mas também com a força de quem segurava algo que esperou por toda a vida. O André hesitou por um segundo, talvez surpreso com o abraço, talvez tentando processar a situação, mas depois a envolveu nos braços. E ficaram assim, como mãe e filho, como se o tempo tivesse dado uma segunda chance. Eu chorei ali mesmo, sentada, observando. Foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Não havia palavras, só emoção. Só a presença de algo que eu só posso descrever como divino. Sentamos os 3 e começamos a conversar com calma. André contou sua história, como foi criado por uma família boa, que lhe deu tudo o que pôde, mas que sempre sentiu uma ausência que não conseguia explicar. Disse que aos 18 anos soube que era adotado, mas só recentemente teve coragem de procurar respostas. E que quando leu minha mensagem naquele fórum, sentiu algo diferente, algo que o empurrou para escrever de volta. Minha mãe contou detalhes. Do nascimento, falou sobre as mãos dele, as mãos que nunca esqueceu. André mostrou uma cicatriz que tinha no ombro, que ela lembrou imediatamente da hora do parto. Era uma marca pequena, mas significativa, como se o tempo tivesse deixado pistas para que se reencontrassem. Passamos horas ali, rindo, chorando, revivendo histórias, tentando preencher os buracos do tempo com afeto e palavras. Não era simples. Havia muita coisa perdida. Mas o reencontro não era sobre recuperar o passado. Era sobre permitir que o presente fosse diferente. Final do dia, minha mãe pegou a carta, aquela que havia escrito semanas antes. Entregou em silêncio. André leu ali mesmo na mesa. Chorou. Depois se levantou e a abraçou de novo, dessa vez com mais força, sem hesitação. Antes de nos despedirmos, ele disse algo que guardo até hoje. Eu não cresci ao seu lado, mas sempre carreguei o que é seu em mim, o nome, o sangue, a origem. Mas agora carrego também o abraço. A volta para casa foi silenciosa. Minha mãe olhava pela janela do carro como fazia antigamente, mas o olhar era diferente. Não havia tristeza, havia paz. Ela sorria de vez em quando como quem ainda não acredita no que viveu.
mas já está grata por ter vivido. Naquela noite, ajoelhei ao lado da cama com ela. Oramos juntas. Pela primeira vez em muito tempo, minha mãe não pediu perdão. Ela agradeceu. E naquela oração, eu entendi que Deus havia nos entregado um presente maior do que respostas. Ele havia nos dado reconciliação. E o mais bonito disso tudo é que, mesmo sem ter planejado, nos tornamos uma família maior. Não perfeita, mas real. Com erros, acertos, segredos revelados e abraços reencontrados. E naquele abraço entre minha mãe e meu irmão, havia mais do que reencontro. Havia cura. A cura não veio de uma vez. Não foi como acender uma luz num quarto escuro e ver tudo com clareza. Foi mais como o nascer do sol. Lento, gradual, quase imperceptível no início, mas com o tempo, tudo se tornou visível. E principalmente leve. Depois do reencontro com meu irmão, os dias seguintes foram de silêncio, mas não um silêncio pesado como antes. Era um silêncio de digestão, de reorganização interna. A casa parecia a mesma, mas algo havia mudado. A atmosfera tinha outra cor. Minha mãe andava mais leve, falava com mais suavidade, sorria com mais frequência. Era como se o peso que ela carregou por tantos anos tivesse finalmente encontrado um lugar para descansar. Ela passou a dormir melhor. Antes era comum vê-la acordada durante a madrugada, andando pela casa, lendo a Bíblia em voz baixa, como quem tenta conversar com Deus, mas ainda teme ouvir certas respostas. Agora ela dormia profundamente e acordava com os olhos descansados, como não acontecia há muito tempo. Nosso relacionamento também se transformou. Nos tornamos mais próximas. Não apenas como mãe e filha, mas como duas mulheres que decidiram se encontrar de verdade, sem idealizações, sem máscaras, sem frases prontas para encobrir a dor. Passamos a compartilhar nossas inseguranças, nossos medos, nossas alegrias de forma mais honesta. Pela primeira vez, senti que conhecia minha mãe por inteiro, não apenas como a crente firme da igreja, mas como uma mulher com passado, com falhas, com histórias mal resolvidas, e ainda assim, profundamente digna de amor. E quanto ao André, ele passou a nos visitar com frequência, ainda com cuidado, como quem também estava se adaptando à nova realidade. Nunca houve cobrança da parte dele, nem da nossa. Sabíamos que aquela relação era delicada, construída sobre escombros emocionais de uma história que havia sido interrompida por outros. Mas havia respeito, havia vontade de construir algo, e isso era o suficiente para começarmos. Minha mãe, em especial, teve momentos de recaída, dias em que chorava sozinha, em silêncio, dizendo que havia perdido todos os aniversários, todas as primeiras palavras, todos os abraços da infância. Às vezes dizia que se sentia uma impostora por tentar se aproximar agora, depois de tanto tempo. Mas em todos esses momentos, André foi paciente. Nunca exigiu nada. Apenas dizia: "Mãe, o que a gente tem agora é mais importante do que o que não tivemos." E eu, ouvindo isso, aprendia sobre o verdadeiro significado do perdão. Perdão não é esquecer, não é fingir que não doeu, não é passar uma borracha sobre a história. Perdão é olhar para a ferida, reconhecer a dor e ainda assim escolher amar. André nos ensinou isso, sem palavras bonitas, sem discursos religiosos, apenas com presença, paciência e verdade. Em um culto de domingo à noite, algumas semanas depois, minha mãe foi chamada para dar um breve testemunho. Ela hesitou, quase recusou, mas sentiu que deveria falar. Subiu ao altar, segurando a Bíblia com as duas mãos, o rosto tranquilo, mas emocionado. "Irmãos", ela disse com a voz firme, "hoje eu não venho pedir oração. Hoje eu venho agradecer pela cura, pelo recomeço, pela misericórdia de Deus que alcança até os cantos mais escondidos da alma. Por tantos anos eu carreguei uma dor em silêncio, com medo, com vergonha,
Mas o Senhor, em sua graça, decidiu me dar uma nova chance. E hoje, depois de décadas, posso dizer que fui perdoada. Por Deus, pela minha filha e por mim mesma. A igreja ficou em silêncio. Alguns choravam, outros oravam em voz baixa. E eu, sentada na segunda fileira, não conseguia tirar os olhos dela. Pela primeira vez, vi minha mãe inteira diante do altar. Não como a mulher perfeita, mas como a mulher curada. Naquela noite, voltei para casa com um sentimento novo: paz. Não era a paz de quem venceu uma batalha. Era a paz de quem decidiu não fugir mais, de quem aceitou a própria história, de quem entendeu que até as páginas manchadas fazem parte do livro. A cura não foi um evento, foi um processo, um caminho que escolhemos trilhar juntas. E o perdão? O perdão foi o remédio, o que nos manteve de pé, mesmo quando tudo parecia frágil. Demais. Hoje, posso dizer com segurança que nossa família é mais forte, não porque superamos a dor com facilidade, mas porque aprendemos a caminhar com ela, sem deixar que ela nos defina. Aprendemos que a fé não é sobre negar o passado, mas sobre confiar que Deus pode redimir qualquer capítulo. E quanto ao André, ele continua presente. Não o vemos todos os dias, mas ele faz parte da nossa história agora. E isso basta. Minha mãe guarda aquela primeira carta até hoje. Não em segredo, mas com carinho. De vez em quando, ela a lê de novo, não mais com culpa, mas com gratidão. Gratidão pelo que passou, pelo que aprendeu e por ter vivido o suficiente para ver a graça de Deus costurando as partes que pareciam irremediavelmente rasgadas. Essa é a nossa história. Nem perfeita, nem bonita do começo ao fim, mas real, humana, curada e, acima de tudo, perdoada. Hoje, depois de tudo, eu entendi que minha mãe nunca deixou de ser uma mulher de fé. Mas também era uma mulher ferida, com marcas que a religião não apagou. O segredo dela me machucou, sim, mas também nos uniu de uma forma que antes não existia. E quando conheci meu irmão, vi nos olhos dele a parte da história que nos faltava. Não somos uma família perfeita, mas agora somos uma família inteira. E a cura começou no dia em que a verdade finalmente foi dita. Se essa história tocou seu coração, se você também carrega um silêncio dentro de você, deixe seu comentário, compartilhe e se inscreva no canal. Aqui, a fé encontra a verdade. E toda verdade pode ser o início da cura.